o primeiro jardim funerário do Antigo Egito diante de um grande túmulo de uma colina sagrada perto de Luxor. Arqueólogos espanhóis descobriram um jardim funerário, o primeiro conhecido no Antigo Egito até a data. Uma barca sulca as águas do Nilo na região da Núbia. As culturas abundam nas margens do rio. O campo reticulado visível à esquerda da imagem é surpreendentemente parecido com o antigo jardim funerário que uma equipe de arqueólogos encontrou em Drabuenaga, nos arredores de Luxor. Construiu-se para mim um túmulo de pedra, no meio dos túmulos. Os construtores prepararam o terreno, os desenhadores criaram-no, os talhadores esculpiram-no e o mestre de obras do cemitério dirigiu a construção. O tesouro foi organizado e depositado na câmara. Foi-me dispensado o serviço funerário e um jardim. Assim termina o relato literário da vida de Senui, um alto funcionário egípcio que, após um longo périplo no estrangeiro, regressou ao Egito. Cerca de 1900 a.C., seria enterrado como um magnata principal, graças aos favores concedidos pelo faraó Senuseret. De acordo com a descrição do texto, o seu túmulo, com dimensões consideráveis, dispunha de um jardim ou horta em frente, capaz de assegurar o aprovisionamento necessário à realização das oferendas funerárias. Conhecem-se muitos túmulos como o mencionado neste célebre papiro, escrito há cerca de 4.000 anos, no início da 12ª dinastia, durante o Império Médio Egípcio e depois recopiado durante séculos. No entanto, até agora nunca fora encontrado um jardim associado a um túmulo, em parte devido à pouca atenção que os egiptólogos prestavam às escavações no exterior das sepulturas no passado recente. Foi precisamente isso que a equipe arqueológica hispano-egípcia do Projeto Djeti descobriu durante a última campanha de 2017. Financiada por Técnicas Reunidas e Indra. É uma descoberta sem precedentes que produzirá mais conhecimentos sobre os jardins funerários no Antigo Egito. Janeiro de 2007. Sob o olhar atento dos inspectores do Serviço de Antiguidades, a povoação de Drabuenaga é literalmente varrida pelos bulldozers. No âmbito de uma ação governamental que pretende despejar a zona, as casas ficam reduzidas a montículos de adobe e a antiga necrópole recupera o seu silêncio original. Os habitantes, alguns dos quais empregados nas nossas campanhas anuais de escavação, foram previamente realojados numa povoação vizinha, Nova Gurna. A troca até foi vantajosa. Receberam novas casas equipadas com água corrente, luz elétrica e um terreno pequeno onde podem plantar vegetais e criar algumas cabras e galinhas, elementos essenciais do seu sustento diário. No ano seguinte, a troco da remoção dos escombros da zona, conseguimos autorização oficial para ampliar o nosso sítio em 50 metros para sudoeste do pátio de entrada no túmulo de Djeti, o supervisor do tesouro durante o reinado da rainha Hatshepsut no ano 1470 a.C. aproximadamente. Djeti fora protagonista das primeiras etapas do nosso projeto, iniciado há 16 anos. A partir de janeiro de 2011, começamos a escavar na área previamente ocupada por parte da aldeia. 3 metros abaixo da casa de Mursi, o ancião que fornecia água à nossa equipe durante a campanha, descobrimos um depósito de cerâmica com mais de 2.000 recipientes datados de 1600 a 1500 a.C. Dispunham-se na proximidade dos túmulos de membros da família real da mesma época, da 17ª dinastia, e continham inscrições, figuras de madeira e peças de linho escritas. Mais abaixo, no sítio onde anteriormente estivera localizado o quarto principal da casa de um dos nossos trabalhadores, Abdu, acedemos através de um buraco a um túmulo enorme com um passadiço estreito lateral e uma espaçosa câmara sepulcral, muito bem talhada. No interior, não existia sarcófago nem espólio funerário dos primeiros ocupantes, que devem ter vivido e morrido aproximadamente no ano 2000 a.C. Só encontramos uma boneca de madeira pintada. Pelo tamanho e desenho complexo da morada funerária, deduzimos que deveria pertencer a um indivíduo importante da antiga Tebas de há cerca de 4.000 anos. Apesar de o interior se encontrar completamente revolvido e conter papéis e plásticos ali deixados há mais de 20 anos pela família que habitou a casa imediatamente por cima, o exterior permanecera inalterado desde a antiguidade. E era justamente ali que as surpresas nos aguardavam. À medida que a escavação progredia, recuávamos no tempo. Os últimos 2 metros até alcançarmos o extrato rochoso eram de areia fina e alaranjada. Por fim, os restos de cerâmica apresentavam uma cronologia homogânea, de cerca de 1600 a 1500 a.C., pertencentes à 17ª dinastia ao início da 18, quando a cidade de Tebas deixou de ser a modesta capital da região meridional e se converteu na capital do reino unificado e do Império Egípcio, que reinava sobre a Núbia.
a Palestina e o sul da Síria. No estrato inferior, começou a aparecer uma cerâmica diferente, da qual quase todas as peças estavam completas. A avaliar pela forma e materiais, tínhamos alcançado o nível da 13 dinastia, ou seja, estávamos perto do ano 1750 a.C. À esquerda da entrada do grande túmulo, adoçadas à rocha da fachada, emergiram dois espaços religiosos simples da 13 dinastia, construídos em adobe. Um tinha o teto abobadado e media 50 centímetros de altura, 70 de largura e 55 de profundidade. À medida que retirávamos do interior a terra para ali arrastada pela chuva e pelo vento, foram surgindo 3 estelas, ou lápides calcárias apoiadas contra cada uma das 3 paredes. Uma estela conservava no sector superior restos da tela de linho que a cobrira, como uma cortina. Apesar de ser possível observar a olho nu que as 3 estavam pintadas, uma camada de barro incrustada sobre a superfície impedia-nos de observar os pormenores. No dia seguinte, a limpeza minuciosa efetuada por uma das restauradoras da equipa, Pierre Rodrigues Frade, permitiu-nos apreciar as cores e os pormenores da decoração e ler as inscrições. Mas o melhor estava para vir. Poucos centímetros abaixo do nível desses espaços religiosos, o arqueólogo Davi Garcia e a sua equipa de escavadores começaram a expor o que parecia ser o tronco de uma pequena árvore. Não acreditávamos no que víamos. O tronco, com cerca de 40 centímetros, estava de pé, ainda erguido, com parte da raiz avançando até uma zona mais úmida que não conseguimos identificar. O estado de conservação da madeira era admirável. Os anéis visíveis permitiram-nos calcular que a árvore viveu pouco mais de 20 anos. Entre as possíveis árvores que cresciam na antiga Tebas, de forma natural ou plantadas intencionalmente pelo homem, pudemos deduzir que se tratava de um tamarisco, graças à ajuda prestada pela especialista de identificação de madeiras antigas, Mônica Martim Lanusa. Este arbusto, ou árvore de pequeno porte, cresce em zonas semidesérticas e era comum no Egito. Aliás, na entrada do hotel onde ficamos hospedados durante as campanhas de escavação, o Marsan, nas traseiras dos famosos colossos de Memnon, há um grupo de tamariscos com mais de 5 metros de altura, provando que a espécie ainda prospera. Continuamos a escavar e, junto da árvore, emergiu uma estrutura de adobe que pouco a pouco se definiu como uma retícula formada por quadrados aproximadamente do mesmo tamanho, 30 por 30 centímetros, separados entre si por pequenos muros de adobe e restos de argamassa branquíssimos que conferiam maior consistência. A estrutura tinha cerca de 3 metros por 2. O egiptólogo Curro Borrego foi o primeiro a perceber-se de que aquilo que estávamos a desenterrar talvez fosse um jardim. No dia seguinte, depois de republicar algumas fotografias dos progressos da escavação no nosso Diário dos Trabalhos na página de internet www.excavacionegipto.com, uma colega alemã de Heidelberg, Eva Hoffmann, enviou-me uma mensagem de correio eletrônico, contando que aquelas imagens lhe lembravam aquilo que entre os egiptólogos se conhece como Eliger Bezirk, um espaço sagrado diante do túmulo e que incluía um jardim funerário de caráter ritual. Além de grandes jardins junto das suas casas, com fileiras de árvores em redor de um tanque para se divertirem e refrescarem, as classes influentes do Antigo Egito também construíam jardins ou hortas com uma planta retangular dividida em quadrados separados por muros de adobe. As hortas ficavam a meio metro de altura do solo, para cada quadrado poder ser preenchido com solo fértil. Num dos lados, foi construída uma escada com 3 degraus para os carregadores de água subirem comodamente e acederem às culturas situadas no centro. Conhecemos todos estes pormenores graças às representações de cenas agrícolas com que os antigos egípcios decoraram os seus túmulos. Num muro da mastaba de Mereruca, em Saqqara, cerca de 2200 a.C., por exemplo, é visível um grupo de hortelãs dirigindo-se a uma horta reticulada onde crescem frondosas alfaces. Cada um carrega jarros pendurados nas extremidades de um pau, pousado sobre os ombros. 400 anos mais tarde, em 2 túmulos do cemitério de Beni Hassan, vê-se em pormenor a escada de um dos lados da horta. O desenho destas hortas, ou jardins, é exatamente igual à estrutura que escavamos. Por outro lado, graças à decoração pormenorizada das paredes interiores dos túmulos, sabíamos que havia na entrada pequenos jardins que faziam parte da paisagem ideal da necrópole na altura do funeral. Do mesmo modo, no túmulo de Reneni, na localidade de Elkab, 80 quilômetros a sul de Luxor, está representado aquilo que pode considerar-se um enterro perfeito para um alto funcionário do ano 1500 a.C. Mesmo em frente dos espaços religiosos onde residem os deuses Anubis e Osíris, no além,
Há um retângulo reticulado pintado de verde, um pequeno jardim ou horta. Ver páginas 62 a 63. Composição quase idêntica à do nosso achado e muito parecida com a que Sinui descreve por volta de 1900 a.C. no seu próprio túmulo. Escrevia Richard Parkinson, professor de literatura egípcia da Universidade de Oxford, para lhe comunicar a descoberta do jardim. O acadêmico britânico respondeu-me entusiasmado que esperava que fosse da 12 dinastia, a época de Sinui, personalidade na qual é especialista. Quando lhe confirmei que a cerâmica sugeria uma datação desse período, a sua resposta não tardou a chegar. Oh, fantástico, como o jardim de Sinui. Agora parece-me ainda mais belo. Deste modo, a arqueologia confirmava o que sabíamos graças à literatura e à iconografia. A descrição do relato e as pinturas das paredes não eram uma idealização da necrópole ou do funeral. Diante dos túmulos das personalidades mais influentes, eram efetivamente construídos cultivados jardins rituais. A escavação em redor do jardim produziu mais resultados. Descobrimos uma taça com 5 tâmaras, agora secas, exatamente iguais às que se vendem no mercado de Luxor e que os egípcios gostam de molhar em leite para as tornar mais sumarentas. Os copos e outros recipientes de cerâmica multiplicaram-se. Descobrimos copos para libações e recipientes de argila margosa embranquecida com decoração incisa ou com protuberâncias na borda. Em conjunto, fornecem uma inscrição preliminar do jardim na 12 dinastia, pouco depois do ano 2000 a.C. Até agora conhecíamos os jardins funerários do Antigo Egito unicamente através de textos literários e de algumas pinturas e relevos dos túmulos, como este, proveniente do túmulo de Reneni, em El-Kab. Diante dos deuses do além, Osíris e Anubis, vemos a retícula verde de um jardim-horta, situado junto de palmeiras que circundam um tanque, 2 sicômoros e 2 pequenos obeliscos que assinalam a entrada do recinto sagrado. Quando Davi Garcia e Gamal, um dos melhores escavadores que conheço e que trabalha conosco em Drabueunag há quase 15 anos, começaram a escavar o interior da retícula, a terra tornou-se escura e começaram a aparecer sementes. Eram diferentes em cada quadrado e o seu estado de conservação era surpreendente. Geralmente, as sementes da antiguidade escavadas pelos especialistas provêm de contextos de incêndio e estão carbonizadas, como no caso dos jardins pompeianos. Por isso, as do nosso jardim, com 4.000 anos de idade, eram um achado excepcional, como nos confirmou a arqueobotânica Leonor Penha. O que se plantou naquele jardim do Império Médio? Por um lado, existe a possibilidade de as espécies corresponderem ao caráter simbólico que os antigos egípcios atribuíam a muitas plantas, frutos e flores, como o arbusto do gênero Persea, cujos ramos ornamentavam os funerais e entrançavam grinaldas para enfeitar o peito dos comensais nos banquetes funerários. Surgiu também a flor de lótus, uma alegoria do ciclo da morte e da ressurreição, pois fechava seu entardecer e voltava a abrir com os primeiros raios de sol da manhã seguinte, ou a alface espigada, que os antigos egípcios associavam à capacidade masculina de gerar vida. O possível caráter simbólico das plantas do jardim adequar-se-ia bem à árvore que foi plantada e cresceu junto de uma das suas esquinas, pois, segundo os textos funerários da época, os egípcios imaginavam que a alma do defunto pousaria no ramo de um tamarisco ao sair do túmulo na alvorada para desfrutar as oferendas depositadas sobre um altar à entrada. Por outro lado, o jardim também poderia ser uma horta em miniatura, na qual se plantariam os vegetais oferecidos naquela que os antigos egípcios chamavam a bela festa do Valino ou outras celebrações em honra de defuntos. Neste caso, a árvore talvez tivesse a simples função de proporcionar sombra nas horas de calor mais intenso. Um conjunto de sementes foi identificado com relativa facilidade como sementes de coentro. Mais tarde, soubemos que esta espécie também fora descrita num dos poucos jardins, ou hortas, conhecidos até a data, descoberto em Amarna, a cidade de Akhenaton em Nefertiti, por volta do ano 1350 a.C., escavado e meticulosamente documentado pela equipa dirigida por Barry Kemp, da Universidade de Cambridge. Aparentemente, existem também no nosso jardim sementes de uma cucurbitácea, talvez melão ou pepino, mas será necessário um estudo aprofundado para confirmá-lo, tal como para as restantes sementes e fragmentos de flores que faltam identificar. Como se conservaram o jardim, as sementes e até o pequeno tronco de tamarisco, se esta zona da necrópole foi sucessivamente reutilizada até a época romana, ou seja, durante mais de 2 milênios. Talvez a resposta esteja nos perfis da escavação do pátio do grande túmulo. No corte do terreno produzido com escavação, os geólogos Sergio Sanches Moral e Soledade Cuesva,
do Museu Espanhol de Ciências Naturais, identificaram estratos de areia fina, como a da praia, consequência do arrastamento provocado por correntes de água fortes devido a episódios de chuva intensa. O pátio, incluindo o jardim e o tronco de árvore, foi soterrado por esta camada de areia que o desidratou e o manteve protegido. Além disso, a areia amorteceu o peso da terra e das pedras acumuladas com o tempo até alcançarem 5 metros de altura. O estudo botânico do jardim, juntamente com o registro das chuvas nos estratos da escavação e do terreno, somado à grande quantidade e variedade de múmias de animais descobertas no interior dos túmulos do sítio arqueológico, ibis, falcões, peneireiros, abutres, águias, serpentes, musaraños, abrem-nos uma pequena janela para a jardinagem e o ecossistema da região de Tebate há 4.000 anos e como seus habitantes se adaptaram e utilizaram o ambiente para fins rituais. Um belo paradoxo. A partir da escavação de uma necrópole temos hoje a oportunidade de conhecer novos aspectos da vida dos antigos egípcios, do meio físico em que viveram e morreram, e de pôr em prática aquilo a que se chama arqueologia ambiental.